Olá, pessoal. Como prometido, né? A gente vai iniciar o segundo módulo do nosso curso de filosofia para o Enem, que é o módulo sobre ética. Então, eu vou apresentar para vocês agora o comecinho ali da filosofia grega, de como é que esse pensamento ético surge, apresentar em bem linhas bem gerais para a gente trabalhar ele em duas partes. Primeira parte que a gente vai trabalhar basicamente Sócrates, Platão e Aristóteles, e uma segunda parte que a gente vai trabalhar uma correntes de um período que a gente chama de helenismo, que é um dos que eu mais gosto, pessoalmente. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa fazer umas distinções para ficar um pouco mais claro como é que o pensamento ético surge, porque essa questão, essa palavra ética, que ela é tão em voga hoje, porque qual é a distinção, qual é a diferença que ela tem para os seus correlatos. Primeiro a gente começa com a distinção entre ética e moral. Quem assistiu já as aulas, a live que eu fiz sobre filosofia em tempo de pandemia já tem ideia do que eu vou falar aqui. Né? Filosofia a moral, a gente pode dizer que é o conjunto de costumes sobre o que é certo e errado. Né? Mas no sentido mais amplo, ela trata dos princípios, dos valores, das normas, dos costumes, daquilo que diz o que vai indicar o que é certo ou errado a fazer em determinadas situações, em determinada sociedade e em determinada época. Isso é o moral, é esse conjunto de costumes que a gente tem para fazer. E o que é ética? Ética, ela é oriunda da filosofia, é uma reflexão sobre o que a moral é, sobre como a moral funciona. Então, a gente precisa entender qual é a distinção entre o que é moral, o que a gente chamaria de imoral e o que a gente chamaria também de amoral. Por exemplo, esse ato aí de salvar uma vida, em grande parte da sociedade oriental ou ocidental, a gente diria que é um ato moral, porque é um ato que tem a ver com certo costume do que é certo. Seria moralmente válido salvar a vida de alguém em determinadas situações. Em algumas profissões, inclusive, salvar a vida de uma pessoa que talvez tenha uma conduta criminosa, e mesmo assim, numa conduta médica, o médico salva alguém porque ele jurou que salvaria essa pessoa, independente do que essa pessoa fez antes. Mas um ato, por exemplo, considerado imoral, esse caboclo aí que saiu em Londres com a máscara tapando apenas os órgãos sexuais. Então ele está praticamente nu, e a nudez na nossa sociedade é considerado um ato que vai contra a moral. Esse I aí é no sentido de contrário a moral. E um ato amoral é que ele seria sem moral, um ato fora desse campo da moralidade. Por exemplo, correr por aí, fazer um Cooper dentro de no meio da rua, como muita gente quer nesse período de pandemia, né? Poder correr e voltar a fazer uma atividade física, quase ninguém tem essa possibilidade, mas correr por aí, talvez andar de bicicleta, também seria um ato amoral. Mas isso a gente vai ver, a gente precisa refletir que depende do campo onde esse costume está circunscrito, em que sociedade, em que época. Por exemplo, tem um filme chamado O Sonho de Wadidja. Ela é um filme sobre uma menina que um dia ela vê uma bicicleta, ela quer andar de bicicleta, só que onde ela mora, um país, se eu não me engano, na Arábia Saudita, mulheres não podem dirigir nem andar de bicicleta, é considerado um ato imoral. Ou seja, um simples ato de andar de bicicleta, para nós, no Ocidente, é uma coisa, para aquele pessoal de lá, por causa da sua religião, o sonho de andar de bicicleta se torna realmente um sonho, não é só uma vontade, porque é algo que a sociedade vê como um tabu. E esse filme é bom, vocês podem procurar, se eu não me engano, tem no Netflix. Né? Se não tiver Netflix, deve ser fácil de encontrar para assistir. Então, a gente precisa pensar. A filosofia, ela geralmente começa um problema filosófico, ela começa brigando com alguém. A filosofia com quem ela quer brigar? Ela quer brigar com aquela moral antiga, herdeira da mitologia, daquela moral impregnada de religião.
Ou seja, o que é que essa moral dizia, né? Essa moral, ela diz que o cara, ele é nobre por causa do, dos seus vínculos ancestrais, ou seja, uma atitude nobre vem do seu sangue nobre. E também a gente não pode deixar de notar que mesmo os escritos dessa época já há uma certa crítica a esse ponto, como aparece em Homero, e já com o ideal de que uma pessoa moral é alguém que pondera sobre suas ações. Só que dentro desse panorama geral há aquela ideia de destino, que não importa o que você faça, você não consegue fugir ao seu destino. Ou seja, qualquer ação que você toma, mesmo que você considere ela correta, ela foi toda esmiuçada a partir daquele arcabouço religioso. Então, você não parte da moralidade com aqueles pressupostos de que o que é uma pessoa moral, um agente moral, um agente que é livre para suas ações, tem consciência das suas ações. Por exemplo, uma criança muito nova, ela não pode ser considerada um agente moral se ela andar nua por aí, porque ela não tem consciência de que andar nua é um ato imoral, é contra as regras daquela sociedade, em determinada sociedade. Ou seja, uma pessoa que é louca, considerado louco se ele tenta matar alguém, por exemplo, ele não recebe a penalidade como uma outra pessoa considerada sã receberia, porque o louco ele não está em posse das suas faculdades mentais. Ou seja, para ser ético é preciso também isso. Então, a moral que a filosofia tenta se debater é aquela moral que vem dos antigos, do antigo pensamento mítico, toda aquela mitologia grega que vocês têm ideia que já vão estudar ou já estudaram em história. Aí existe um grupo de filósofos chamados sofistas que vai bater pesado sobre essa concepção de moralidade. E Sócrates vai acabar brigando com esse grupo de sofistas, de filósofos. O que é que os dois têm em comum? Os dois têm em comum a ideia de que a moralidade vem a partir das ações humanas, não a partir de um arcabouço divino. Ou seja, esses filósofos naturalizaram o campo da ação moral. Ou seja, agir moralmente depende do ser humano. Aí vocês têm no quadrinho, né? O filósofo, um sofista falando a frase, a gente vai ver de um filósofo famoso chamado Protágoras, e o outro, que é o Sócrates, um ponto de vista que ficou conhecido historicamente como relativista, e um outro, um certo absolutivista, sei lá como é que a gente poderia chamar, não sei como é que essa palavra fala. Um ponto de vista absoluto, né? E a gente vai entender agora por quê. Os sofistas foram muito mal falados por Sócrates, Platão e Aristóteles. Então eles parecem ser o vilão da história. Mas na verdade, o que é que os sofistas fizeram? Eles tinham teses muito contundentes sobre o que é que a gente pode conhecer da realidade. E isso a gente vai estudar mais à frente. Eles chegaram à conclusão de que qualquer ponto de vista é defensável porque nossa capacidade de capturar o que a gente pode chamar de realidade é falho. Nossos sentidos são falhos, nossa mente é falha, tudo é limitado. Ou seja, se tudo é limitado, cada um pode criar um ponto de vista e todos os pontos de vista podem ser igualmente defendidos, igualmente válidos. Nesse sentido, a gente não pode dizer que existe uma verdade absoluta. Ou a verdade nem sequer pode ser considerada existente. Né? Ou seja, isso advém também de uma coisa que já acontece nos pré-socráticos, que é aquela ideia de que o filósofo que peregrina por cidades, que conhece outras culturas, que vê que em determinada cultura, como Xenófanes fazia, determinada cultura, Deus é ruivo. Quando vai para o Egito, Deus é negro. Quando vai para o Persa, tem cabelos pretos. Ou seja, cada divindade parecia com o que é o ser humano
daquela localidade espelha. Então, isso cria um ceticismo sobre essa noção figurativa do que é a divindade em si. Protágoras, que é um dos filósofos mais famosos, tem essa frase que é muito conhecida, que diz que o homem é a medida de todas as coisas. O complemento dela é dizer que elas são por aquilo que elas são e por aquilo que elas não são também. Ou seja, o homem determina o que a coisa é e o que ela não é. O homem no sentido de ser humano, humanidade, como se nosso aparato, nossas capacidades, determinasse o que a verdade é e o que não é. Ou seja, isso, a verdade não vem de uma forma sobrenatural. A verdade não é imposta pela natureza. A verdade é uma medida humana. Já outro filósofo bastante famoso, Gorgias, tem três passos que a gente vai rever quando for falar de teoria do conhecimento, três teses que é bem interessante. A primeira ele vai dizer que nada existe. A segunda é se alguma coisa existisse, a gente não poderia conhecer. E a terceira é se pudesse conhecer, a gente não podia comunicar. No final das contas, o que ele quer dizer que a gente não consegue exprimir como a realidade é, porque nossos aparelhos são falhos. Nisso eles colaboram que a verdade não é algo absoluto. Se a verdade não é absoluto, nossos valores com que a gente pauta, o que é certo, o que é errado, também não são absolutos, são relativos ao homem. E isso vai perturbar muita gente até hoje. Quer dizer assim, não há nenhum aparato, nenhuma verdade absoluta com qual a ética pode se fundamentar. É isso que eles estão dizendo. Tanto Protágoras como Gorgia, como Trazima, qualquer outro filósofo famoso, um monte de gente, eles seguem a mesma linha e no final das contas eles vão depositar nas palavras esse poder de dizer o que é certo e o que é errado. Isso vocês vão ver mais adiante quando a gente for tratar de teoria do conhecimento. Então Sócrates, que é uma figura muito mais conhecida, você já deve ter ouvido falar, Sócrates, ele ficou extremamente perturbado com essa ideia de não existir uma verdade com a qual a gente possa se fundar, né? E na verdade ele chegou a uma distinção muito interessante que Platão atribui, é uma distinção entre o que é conhecimento e opinião. Ou seja, essa distinção entre conhecimento e opinião fez com que ele chegasse à conclusão de que muita gente vivia só de opinião, não chegava nunca ao conhecimento. Por isso que no campo da opinião, as pessoas acham que qualquer coisa vale. Mas quando a gente tenta depurar essa opinião, a gente chega ao conhecimento. E no conhecimento há sim verdades. Esse é o ponto de vista de Sócrates. Ou seja, o que ele está tentando dizer é que os sofistas todos estão no campo da opinião. Aí, para isso, ele criou um método. A gente também vai rever depois. Um método para poder entender como é que essas coisas funcionam. A mãe dele era parteira, ele deu um nome desse método, o método da mãe dele, né, que é a maiêutica. Perdão, da mãe dele não, em homenagem à profissão da mãe dele, que era parteira. Maiêutica tem a ver com dar partos, fazer parto. E o método vem em dois trechos. O primeiro é a ironia, que é a parte destrutiva, que ele faz com que a pessoa reconheça a ignorância. E a segunda parte, que é a parte construtiva, que faz com que o indivíduo chegue a tomar consciência de si e começa a dar parto à ideia. Sócrates ele nunca escreveu nada e ele dizia que não sabia de nada também. Tanto é que aquela frase famosa dele, que a gente vai entrar em outro âmbito depois, que é o sei que nada sei. Ele dava parto a ideias. Né? Ele não dizia, eu não faço com que o cara aprenda, o cara que aprende só. E qual é a ideia dele? Quando você chega a alguma ideia, algum valor, compreende o que é certo e o que é errado, quando você compreende o que é certo, você não consegue mais fazer o errado. Esse é um ponto de Sócrates. Quando você chega ao conhecimento do que é o certo, você é meio que impedido de, por si mesmo, de fazer o errado. Ou seja, é uma ideia de uma espécie de racionalismo socrático, de que chegar ao conhecimento através de uma espécie de educação, você é impedido de fazer o incorreto. E uma frase muito famosa dele, que é essa aí, que uma vida não analisada não é digna de ser vivida. Né?
se você não vive analisando sua vida, o que é que ela pode lhe fornecer sobre o que é bom, o que é belo, o que é verdadeiro, então nada disso vale a pena. O discípulo de Sócrates, Platão, vai ficar extremamente preocupado com esse debate entre os sofistas e Sócrates. Note que Sócrates morre em 399 e quando ele morre, há uma atuação muito forte ainda dos sofistas e eles continuam agindo, né? Como um grupo. Sofistas eram professores, cobravam por dinheiro, cobravam por aula, ensinavam como argumentar bem e dizendo que quando você argumenta bem, a verdade pouco importa. Né? Aí Platão, no livro Na República, o livro dele, que é um debate com um sofista chamado Trasímaco, ele lança essa frase, que quem comete injustiça é sempre mais infeliz do que o injustiçado. Porque na ideia do Trasímaco é se você comete uma injustiça e ninguém te pune, então é melhor para você, é ruim para o outro. Aí Platão não, ele vai achar que cometer uma injustiça é sempre ruim. E aí ele vai ter uma argumentação toda complexa para isso, a gente não vai entrar nesse mérito, porque é longo. E nesse próprio livro ele mostra a famosa alegoria da caverna, que a gente vai estudar mais tarde também, que eu vou só falar em linhas gerais, para a gente não precisar se aprofundar nela, mas é metaforicamente a ideia de que alguém que saiu aqui do campo nessa região aqui nas sombras atrás do muro, que parou de enxergar a realidade através de opiniões e conseguiu sair e enxergar a verdadeira realidade, que é onde esse cara está aqui fora. Quando você enxerga essa verdadeira realidade, você enxergou as coisas como elas são em si mesmas. Só que para Platão, né, o que é uma coisa em si mesma? Enxergar as coisas como elas são em si mesmas é enxergar as ideias das coisas. Porque para Platão, e isso, o mito da caverna é a tentativa de explicar essa imagem que vocês estão vendo, como é que a gente sai das sombras para os objetos sensíveis, dos objetos sensíveis para os matemáticos, e aí para as ideias, até que finalmente a gente contempla o bem em si mesmo. Como é que a gente faz essa passagem para chegar ao conhecimento das ideias? E somente quando a gente chega a esse ponto de conhecer as ideias como elas são em si mesmas, através de um árduo processo de depuração do conhecimento, um processo de abstração, de se libertando dos sentidos, que a gente consegue contemplar o que é o bem em si mesmo, o que é o belo, o que é o verdadeiro. Para vocês terem uma ideia, a gente vai retomar isso em um outro momento. Platão faz uma distinção que a gente chamaria de mundo sensível e mundo inteligível. Né? Um mundo que a gente toca, pode tocar nas coisas, pode sentir o cheiro, e um mundo que é inteligível, que é o mundo do conceito. Porque para Platão, o que, é que a gente está falando em ética? A gente está falando sobre o certo, errado, sobre aquilo que é justo e injusto. Essas coisas a gente não pode tocar, são conceitos. E o conceito, o que é um conceito? Conceito é aquele núcleo que é comum a muitas coisas. Quando você fala cadeira, o conceito de cadeira é aquele núcleo que é comum a todas as cadeiras, que você vai poder tocar e observar. Se ela tem 3 pernas, 2 pernas, 4 pernas, se ela é branca, preta, tanto faz. O conceito de cão, nessa imagem, por exemplo, a essência dele, ela é perfeita, ela é eterna, ela é verdadeira, ela não muda com o tempo. Só que o conceito de cão é transformado, é copiado no mundo sensível através dessas inúmeras imagens e jeitos e modos de existir dos cães. Ou seja, em comum em todos os cães, existe um conceito de cão que está em todos eles. Ou seja, os cães que existem por aí são cópias. Para Platão, todas as ações morais que a gente faz é pautado num modo de escolher o que é certo e errado. E essa ideia do que é certo e errado, ela está lá no mundo das ideias, que só no mundo sensível é somente um reflexo dela mal feito. Mas a gente precisa ter
e noção de como essa ideia perfeita ela é. E a gente só alcança isso através desse processo árduo de chegar ao conhecimento de estudo da filosofia propriamente dito. Esse modo como Platão fala é um pouco vago, e só quem vai determinar direito, quem trabalha como chegar ao momento ético, é o seu discípulo Aristóteles. Aristóteles vai dizer uma coisa muito interessante, né? Que todas as ações humanas têm a finalidade, visam ter a meta, um bem. Um bem. Quais são, quais são os bens que uma ação humana pode alcançar? Quais são os bens? Alguns vão dizer que um bem da ação é visando os prazeres, né? A gente visa o prazer. A gente faz isso como prazer. Só que o prazer, ele é uma espécie de meio para você ter essa sensação sensorial que passa rápido. A outros vão dizer, não, existem outros tipos de bem que a gente pode alcançar através da ação, que é a glória, a fama, que é muito mais duradouro, dura séculos. Mas a fama, por exemplo, os youtubers sabem disso, né? A fama, ela depende sempre do outro, dos apoiadores, né? Tanto é que hoje a gente tem essa expressão do cancelamento, né? Alguém foi cancelado, é quando as pessoas realmente deixam de apoiar ou de seguir ou de curtir uma pessoa em massa e de uma vez só. Ou seja, a pessoa sai do topo para o zero, de um âmbito só. Ou seja, a fama, a glória, que seria um bem que visa, que as ações de algumas pessoas visam, também ela não é um fim em si mesmo, ela é sempre é um meio e ela depende de outras pessoas, então ela não é realmente duradoura. E a riqueza? A riqueza, muita gente vai dizer que ser rico é bom, né? É algo que todo mundo quer, ser rico, ostentação, grana. Mas para Aristóteles, a riqueza ela também é um meio para conseguir determinadas coisas. E a riqueza também traz muita armadilha, né? Que você também agora não confia muito mais nas pessoas. Porque você não sabe se as pessoas estão com você porque pelo que você pode proporcionar ou pelo que você é. Então a riqueza ela não consegue ser um fim em si mesmo. Ela é só um meio de adquirir outras coisas. O dinheiro é só uma etapa, ela não é um fim em si mesmo. O que é um fim em si mesmo das ações humanas? Para Aristóteles, é a felicidade. Todo mundo quer ser feliz. Aí tem uma citação dele que eu vou ler para vocês. A felicidade é o fim que, que a natureza humana visa. Faltou um A ali. E a felicidade é uma atividade, pois não está acessível àqueles que passam sua vida adormecidos. Ela não é uma disposição. O que Aristóteles chama de disposição é algo assim que nasce com você e em determinado momento ele dispararia, né? Como, por exemplo, talvez falar fosse uma disposição, que em algum momento você começa a falar, né? Pelo convívio. A felicidade nada falta, ela é completamente autossuficiente. É uma atividade que não visa a mais nada a não ser a si mesma. O homem feliz basta a si mesmo. Para Aristóteles, a felicidade é aquilo que você pode ter tudo, sem ela, então falta sempre alguma coisa. E se você já é feliz, então nada lhe falta, não lhe falta a riqueza, não lhe falta a fama, porque você já é feliz, você já está completo. Mas como é que a gente alcança a felicidade? Aristóteles pensa um meio para isso, por isso que ele é tão interessante nas suas análises. O que é alcançar a felicidade para Aristóteles? Como ela é o fim último das nossas ações, né, a gente alcança, e esse termo eudaimonia, o que seria um correlato à felicidade grega, é uma espécie de bom espírito, né, o termo traduzido mal seria mais ou menos isso, né, um bom estado de espírito. A felicidade você consegue através das virtudes. E como é que você consegue ser virtuoso? Você é virtuoso através dos hábitos, ou seja, fazendo uma virtude constantemente. Porque as virtudes não nascem com você, você precisa praticar a virtude. Ou seja, quanto mais você pratica a virtude, hábitos virtuosos, os hábitos virtuosos vão te tornando virtuoso. E quando você se torna virtuoso, você se torna feliz.
Que danado é isso, Cleiton? Como é que isso funciona? Aí tem uma frase de Aristóteles, vocês gostam, podem ter visto antes em Facebook, por exemplo, né? Que nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência não é um ato, mas sim um hábito, né? Para você chegar a ter uma excelência, e isso ele faz uma analogia com música, né? Um músico, ele não se torna bom de uma hora para outra, ele tem que praticar muito. Aí, às vezes, você vê o resultado só da música e faz, aquele cara ali tem um dom. Dom de nada. Ele treinou. Porque se ele chegasse de um dia para o outro e pegasse o instrumento, ele não ia conseguir fazer nada. Ou seja, ele precisou, mesmo que ele tivesse uma certa aptidão, ele precisou de muito treino e muita prática. É a mesma coisa com a ética, segundo Aristóteles. Que o tempo todo a gente vive entre dois contrapontos. Aí ele lança uma ideia da justa medida, né, da mediana. O que é que acontece? O tempo todo, no nosso cotidiano, a gente precisa estar de olho em não cair em dois extremos, que é um extremo por falta e um por excesso. O que é ser virtuoso? É andar no caminho do meio, que é tentar o tempo todo equilibrar, e esse equilíbrio nunca é 100%, nunca é, e você nunca está em 50%, você está em 60%, está em 40%, está em 35%, 40%, 55%, porque a vida é o tempo todo ajustes. Você tenta ajustar entre o excesso e a falta, e isso se te torna virtuoso. No exemplo que está aí, se você um soldado, por exemplo, se ele é extremamente bravo, um cara que não tem medo de nada, ele é um péssimo soldado, porque no meio de um tiroteio ele vai sair correndo para cima dos outros, leva um tiro, morre de frente. Ele não presta para nada. E um que fica escondido com medo de sair com a arma, ele também não serve para nada, porque ele é muito covarde. Ou seja, o que é a coragem? É aquele equilíbrio entre não ter medo de nada e ter medo de tudo, ou seja, enfrentar o próprio medo. Então, Aristóteles, quando você sai olhando o que é que tem excesso e falta, você consegue criar uma espécie de lista sobre quais seriam as virtudes aristotélicas, dá para dizer assim. Que entre, por exemplo, na 3, entre não gastar dinheiro nenhum e entre gastar demais, que é o ostentação, né? Você teria liberalidade, que é aquele que gasta quando precisa. Entre o cara que para Aristóteles, por exemplo, dentro do cristianismo, ser modesto, você humilde é uma virtude. Para Aristóteles não é. Porque o humilde é o cara que não reconhece em si mesmo a própria grandeza. Entende? Qual é a questão muito diferente do cristão, o que Aristóteles fala. Se ele não reconhece que ele é bom em alguma coisa, ele nunca cresce na vida. E o cara também não pode ser extremamente orgulhoso e metido a cavalo do cão, que ele também nunca vai reconhecer seus próprios defeitos. Ou seja, ter respeito próprio faz com que você não seja humilde demais, nem seja vaidoso demais. Ou seja, você vai olhando, se vocês forem dar uma pausazinha aí, dê uma pausa, olhem as virtudes e os excessos e o meio termo que vocês vão compreender exatamente aquilo que eu estou falando sobre o que é que a gente pode pensar e pode entender sobre a virtude em Aristóteles. Felicidade é ter algo que fazer, ter algo que amar e ter algo para esperar. Essa é uma tentativa de Aristóteles definir o que é felicidade. Né? É ter algo para fazer, ter algo que amar e algo para esperar. A ideia aristotélica é muito mais prática, nesse sentido de que a gente também poderia dizer que é o primeiro livro sobre ética, o livro dele, que é a Ética a Nicômaco, que é específico. Nicômaco é o filho dele, ele ensina a Nicômaco como agir, como é que se age, é o tempo todo pesando os meio termos para tentar então, encontrar esse caminho do meio, que é o caminho da virtude, e praticando várias vezes esse caminho da virtude, você chegará a ser feliz. Se chega a ser feliz, você está completo. Essa é a ideia aristotélica, que é bastante diferente do que Sócrates falava. Sócrates ainda estava muito preocupado em achar uma verdade absoluta para a gente se guiar. Platão já tinha uma ideia de que ele tinha realmente encontrado o mundo das ideias,
que pelo que a gente que deveria servir como um panorama para a gente se guiar, só que Aristóteles coloca as coisas num modo um pouquinho mais prático, porque ele entende ética como uma ciência prática. Então a gente precisa fazer coisas para se tornar ético, ou seja, para saber o que é certo ou errado na hora de agir. A ideia é uma ética das virtudes, que é no sentido de que quanto mais você treina, você adquire virtude e em determinadas situações você vai saber o que fazer. Você vai caminhando, beirando para o caminho da sapiência, né? Se tornar um sábio. E nisso a gente encerra a aula de hoje. Espero que o delay tenha sido pequeno, porque eu não vou poder regravar essa aula a tempo. Não, né? Eu gravei com o modo do cabo aqui para ver se ficava bom. Espero que vocês gostem. A próxima aula já é sexta-feira, 15 horas, sobre ética grega, parte 2, helenismo. Então, aguardo vocês e a gente vai trabalhar umas questões quando terminar lá. Abraço.